Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 27ª reunião da 5ª sessão ordinária. Leitura ou aprovação da ata da 23ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 28 de abril de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Leitura ou aprovação da ata da 20ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 14 de abril de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Leitura ou aprovação da ata da 21ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 19 de abril de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Leitura ou aprovação da ata da 22ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 3 de maio de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Leitura ou aprovação da ata da 24ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 3 de maio de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Solicito ao vereador Isaac Demani que faça a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Expediente da reunião do dia 17 de maio de 2011. Projeto de indicação legislativa do excelentíssimo vereador Cláudio Damião. Solicita envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal projeto de lei que crie convênio entre a Universidade Federal Fluminense e a Prefeitura de Nova Friburgo, com a finalidade de curso de capacitação para profissionais para o atendimento pré-hospitalar móvel. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro. Solicita envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal o projeto de lei que institua no âmbito do município de Nova Friburgo o programa Cultura para a Terceira Idade e da outras providências. Emenda ao projeto de lei do excelentíssimo vereador Cláudio Damião, emenda modificativa 01 ao projeto de lei número 7.914, de 2010, de autoria do vereador Cláudio Damião. Projeto de lei do Executivo Municipal altera o anexo único da Lei Municipal 3.889 com o propósito de incluir a Associação de Aposentados e Pensionistas de Nova Friburgo e da outras providências. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de equipamento de filmagem e câmera de vídeo nas áreas de uso comum em escolas públicas e privadas no município de Nova Friburgo e da outras providências. Institui a Olimpíada Mundial de Saúde e de Meio Ambiente no município de Nova Friburgo e da outras providências. Institui no calendário oficial do município de Nova Friburgo a semana de conscientização do deficiente visual profissional e da outras providências. Institui no âmbito do município de Nova Friburgo o programa de apoio aos portadores de psoríase e da outras providências. Obrigado, doutor Renato. Institui a Semana Mundial de Educação, Conscientização e Orientação sobre a fissura labiopalatina no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a implantação de coleta seletiva de lixo em supermercados, bares, restaurantes e casas de espetáculos no município de Nova Friburgo e da outras providências. Cria o Programa Municipal de Atividade Física, Agita Friburgo e da outras providências. Indicações do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia. Construção de uma rampa para deficientes físicos na Policlínica Dr. Silvio Henrique Brown de Suspiro. Recuperação da Rua Moacir Timóteo Frossá Amparo. Recuperação do ponto de ônibus da Rua Francisca Primo Queiroz Jardilândia. Implantação do serviço de psiquiatria infantil. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro. Reparo da iluminação pública da rua Rio Doce Jardilândia e Rua Antônio Banjar Catarcione. Construções de abrigos públicos desvinculados das escolas municipais. Reparo na iluminação pública das ruas José Lanes Catarcione, Rua Avelino Floté Cascatinha, Rua Edevaldo Cunha Cascatinha e Rua Cândido Salles Cascatinha. Do excelentíssimo vereador Isaac Demani. Retirada de entulho da Rua das Pedrinhas Santa Bernadette. Retirada de terra da rua Edvirgens Ferreira Guerra, Jardim Califórnia.
retirada de pedra da rua Ideobrando Couto, loteamento Três Irmãos, retirada de entulhos da estrada Fazenda da Laje, Conselheiro Paulino, limpeza e retirada de entulhos da rua Lafayette Bravo Filho, Jardim Califórnia, contenção na rua Alcino Alves dos Reis, Jardim Califórnia, construção de um parquinho infantil no Parque Maria Tereza. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues, retirada de entulho e lixo da rua Paraná, Bela Vista, capina da rua Vital Brasil Cônigo, retirada de entulhos e lixo da rua Vital Brasil Cônigo, reparo no calçamento das ruas Campos Sales Pericê e rua Coronel Zamid Ipu, revisão no calçamento da rua Fernando Enes Cordoeira, recapeamento asfáltico da rua Doutor Zameorf Ipu. Moção especial de louvor do excelentíssimo vereador Edson Frávio, com a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, do excelentíssimo vereador Nami Nassif, com o segundo sargento Anderson Carlos Bispo, do TG 01010, votos de congratulações do excelentíssimo vereador Luciano Faria, com a senhora Eunice Lobo e outros pela passagem seus aniversários, com a Fundação MAPFRE da Espanha e outros pela doação às vítimas da tragédia, do excelentíssimo vereador Manuel do Pote, com a senhora Elisete Arruda Viana e outros pela passagem seus aniversários, do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com a senhora Carmen Cristina Carvalho Falcão e outros pelos serviços prestados à sociedade, do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues, com o senhor Ibiraci Ramos e outros pela passagem seus aniversários. Requerimentos do excelentíssimo vereador Cláudio Damião, requer a instalação de comissão parlamentar de inquérito. Requerimentos de informações do excelentíssimo vereador professor Pierre, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca do quadro de dengue em Nova Friburgo, do excelentíssimo vereador Edson Frávio, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca do auxílio novo lar e aluguel social. Comunicações do secretário de Turismo Nova Friburgo, senhor José Carlos Mota, leitura em plenário. Representação do eleitor Marcos Vinícius Coer de Souza, leitura em plenário. Está lido o expediente, senhor presidente. Vereador professor Pierre. Senhor presidente, desejando boa noite a Vossa Excelência e à mesa, eu gostaria de pedir a inclusão, tanto no expediente quanto da votação, da moção especial de louvor com o jornal Nova Imprensa, que completou 1 ano de fundação. Então, eu gostaria de requerer a inclusão e também, se possível, a apreciação hoje ou na sessão de quinta-feira, com a votação dessa moção especial de louvor. Pois não, vereador. Vou pedir a Vossa Excelência, vereador, se possível, como quinta-feira nós teremos 2 sessões, e hoje nós já temos 5 projetos incluídos na ordem do dia, que aí a gente inclui hoje em votação. O expediente, né? E vota na quinta-feira. Exatamente. Senhor presidente, gostaria que fosse incluído no expediente uma moção, um voto de louvor com os bravos bombeiros militares pela luta pelos melhores salários e condições de trabalho, e gostaria que fosse incluído no expediente para ser votado ainda na noite de hoje, senhor presidente. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, inicialmente, boa noite a Vossa Excelência e aos demais companheiros. Eu gostaria de incluir, se Vossa Excelência permitir, um voto de congratulações com o chefe do Executivo, Termerval Barbosa Moreira Neto, às secretarias de Turismo, Educação e Cultura, pelo brilhante desfile de 16 de maio, em homenagem à cidade de Nova Friburgo, e também pela belíssima festa ontem no distrito de Conselheiro Paulino, onde diversos shows foram ali exibidos em homenagem ao aniversário de Nova Friburgo. Portanto, voto de congratulações com o prefeito e as secretarias de Educação, de Cultura e de Turismo, na pessoa dos seus titulares, vereador Marcelo Verli, doutor Roosevelt Conci e o nosso amigo José Mota. Vereador Reinaldo Rodrigues. Senhor presidente, gostaria de solicitar de Vossa Excelência que fosse incluído no nosso plenário hoje um voto de congratulação com a comissão organizadora do 4º encontro de futebol friburguense
realizada no último dia 15, domingo, no campo do Friburguense, uma festa maravilhosa e ao mesmo tempo, incluir também um voto de congratulação com o chefe da equipe de esporte da TV Zoom, seu Anderson Nogueira, pelo brilhante desempenho durante a festa, pela cobertura na festa, onde compareceu lá quase 1.000 pessoas. Pois não. Vereador Edson Flávio ainda quer? Sim, senhor presidente. Pois não, vereador. Boa noite, presidente. Eu gostaria de solicitar só a leitura como membro da Comissão de Esportes, como membro do Conselho Municipal de Esporte representando essa casa, eu gostaria de ler somente uma minuta de uma notificação extrajudicial que a Procuradoria-Geral mandou para o Conselho Municipal de Esportes, e a resposta do Conselho Municipal de Esportes é muito breve, mas eu acho que é importante como membro desta comissão. Pois não, vereador. Mais alguma inclusão, senhores vereadores? Não havendo nenhuma outra inclusão, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Em discussão, os votos de congratulações. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador Jorge. Como havia dito anteriormente, no pedido que faço, quero aqui registrar a beleza do desfile de ontem, quando diversas entidades, educandários e a sociedade de Nova Friburgo, de um modo geral, prestou homenagem à nossa cidade pela passagem do seu aniversário, uma verdadeira multidão comparecendo à Avenida Alberto Braun, num clima de paz, de alegria, de confraternização. Há que se registrar que foi, depois de toda a tragédia, o primeiro evento público em que há mobilização da população e pudemos observar no rosto das pessoas a alegria de poder homenagear a nossa cidade. Saímos dali com a certeza de que Friburgo será reconstruída muito mais bela ainda do que ela sempre foi. E à noite tivemos lá no Campo do Pastão, em Conselheiro, um show com diversos conjuntos e artistas de Nova Friburgo, que atraiu uma verdadeira multidão, agradando a todos. E dessa forma eu parabenizo e peço o apoio dos senhores vereadores aos organizadores, da pessoa do prefeito, Dermerval Barbosa Moreira Neto, e as secretarias envolvidas, Secretaria de Turismo, de Educação e de Cultura. Pela ordem, presidente. Vereador Edson Flávio. Gostaria de pedir ao vereador Jorge Carvalho que pudesse assinar. Nós precisamos realmente... Eu estava presente ao desfile, pude participar ali assistindo, e parabenizar todos que participaram da organização, parabenizar o nosso povo pelo histórico 193 anos, reconhecendo que nós precisamos avançar em muitas coisas, principalmente depois do pós-tragédia, e entender que é um momento que todos os municípios fazem, reverenciar a nossa história. E foi o que foi feito no desfile de ontem. A nossa família, todos nós, a comunidade friburguense que pôde estar ali. Alô? Todos que pudemos estar ali, presenciamos uma bela festa de cidadania. Houve alguns momentos ali que mais tarde a gente comenta, mas eu quero, então, parabenizar a organização do evento pela tranquilidade, pela paz, pela organização. Tudo ocorreu certamente como planejado, senhor presidente. Então, eu quero pedir ao vereador que possa assinar esse voto de congratulação com o nosso município, que completou 193 anos. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, eu também queria pedir autorização ao vereador Jorge Carvalho, que eu pudesse subscrever esse voto de congratulações que ele fez com toda a equipe que organizou o desfile 16 de maio aqui no Nova Friburgo. Estive no Alberto Braun ali e também estive no Pastão. Entendeu? Eu acho que o Zé Mota deu um exemplo de organização. 3 dias antes eu recebi em meu e-mail a agenda dos desfiles, foi bem organizado. E na véspera, eu tive até com o Zé e falei, Zé, como é que você montou esse palanque? Porque na véspera, era 10 horas da noite, eu passei no Alberto Braun e não tinha nenhum palanque montado. Eles montaram o palanque na madrugada, montaram o palanque e foi muito bem organizado. Está de parabéns à Prefeitura pelo evento realizado no 16 de maio. Após a discussão, em votação, os votos de congratulações, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, os votos de louvor. Senhor presidente, rapidamente, eu fiz um voto de louvor com todos os bombeiros, militares, sejam praças, oficiais, que estão numa luta, travando uma luta com o governo do Estado, o governador Sérgio Cabral, reivindicando melhores salários, melhores condições de trabalho. Infelizmente, os nossos bombeiros militares, que são nossos heróis, temos a prova disso aqui no 6º GBM em Nova Friburgo,
os bombeiros militares que aqui trabalham, que dão sua vida para salvar outros, e isso não é nenhuma falácia, é uma realidade. Está aqui no panfleto que eles estão divulgando a foto do carro do bombeiro soterrado, infelizmente, nessa tragédia, onde tentavam ali salvar vidas, próximo à rua Cristina Zied. Infelizmente, sabemos que tivemos ali homens honrados que perderam sua vida no exercício, no sacerdócio de salvar outros. E, infelizmente, o governador Sérgio Cabral, insensível com a situação dos nossos corpos, com os militares, bombeiros, também da PM, os policiais militares, que ganham o pior salário do Brasil, que se expõem dia a dia a riscos no seu trabalho e que, infelizmente, então, estão encontrando represália por parte do governo do Estado. Já vou dar uma parte ao vereador Marcos Mendeiro e o vereador Renato Abirame, também. que estão aí já 6 militares, bombeiros, com a prisão decretada por conta disso, outros tantos sofrendo aí processos de deserção, sofrendo represália porque querem salários dignos para dar dignidade às suas famílias. Eu estou fazendo essa moção de louvor com todos esses que estão lutando pela sua dignidade, para ter um salário digno com a profissão que exercem. Vereador Marcos Mendeiro. Só para os seus vereadores, na verdade não tem uma parte, você se conclua, que depois eu abro espaço para os vereadores. Então, senhor presidente, eu peço o apoio de todos os vereadores para aprovarmos essa moção. E estou pedindo, senhor presidente, se puder me dar a cópia dela, que seja encaminhado ao governador Sérgio Cabral uma cópia dessa moção, ao 6º GBM, aqui no Nova Friburgo, quartel do bombeiro no nosso município, ao quartel central dos bombeiros militares, à auditoria militar do Estado do Rio de Janeiro e ao deputado estadual André Corrêa, que é o líder do governo na Alerj, para que eles tomem conhecimento que essa Câmara Municipal apoia o pedido de socorro do Corpo Bombeiro Militar, que hoje ganha, infelizmente, o pior salário do nosso país. Então, senhor presidente, eu concluo pedindo apoio a todos os senhores vereadores, que possamos estar ao lado desses trabalhadores, desses heróis que dão aí a vida no dia a dia para salvar tantas outras. Muito obrigado, senhor. Vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente, vereador Isaac Demani, felicito por vossa proposição e comunico que hoje tive reunião com o deputado Marco Vinícius, que é o presidente regional do PTB, com vistas a ver a possibilidade de assumir o mandato de deputado estadual, e ele também faz parte dessa comissão que trata da questão do aumento dos salários dos bombeiros. Trago a informação de que, passada por ele, que foi feito um acordo onde foi suspensa todas as atividades com relação ao evento, para que possa restabelecer, junto com o governador, essa possibilidade do aumento. Se não conseguir chegar a um acordo, novamente terá a questão da paralisação. Agora, o que é interessante foi que eu ouvi alguns deputados, isso aqui em off, mas agora vou me dividir com o povo, eles me falaram em off, agora vai deixar de ser off. Eles disseram o seguinte, que a quantidade de bombeiros que estavam circundando a Alerj e batendo bumbo, gritando, inclusive o líder do movimento, segundo eles, tinha determinadas pregações xiitas, e que, nesse sentido, os deputados se sentiram acuados e fizeram com que a comissão fosse ao governador e estabelecesse essa relação. Foi feito esse comentário em off, agora a cidade de Friburgo sabe, mas o Rio de Janeiro, óbvio, não vai saber, mas é interessante porque fica demonstrado que quando o povo quer, que quando a classe quer e ela luta, ela consegue aquilo através da sua perseverança. E foi a perseverança dos bombeiros que a gente acompanha no dia a dia em seu trabalho abnegado na cidade que fez com que eles abrissem essa nova negociação junto com o governo. A informação de que já foi dado o aumento de 0,91% a cada mês para eles, mas óbvio que esse aumento ele é irrisório e que eles vão conceder o aumento mais digno para a classe. Então fica essa informação aqui para poder ilustrar e ter como base e ajudar na aprovação de vossa proposição. Vereador Renato Abirame. Senhor vereador Isaac Demani, eu cumprimento pela iniciativa. Nós que fomos militares sabemos que militar não pode fazer greve, que militar tem que cumprir ordens. E para os bombeiros chegarem a esse ponto,
foi realmente uma medida extrema, devido, como Vossa Excelência disse, à insensibilidade do governo. Eles não estavam nem sendo recebidos, nem pelo secretário de Saúde e Defesa Civil, nem pelo comandante do Corpo de Bombeiros. Tentaram de todas as formas e não conseguiram. E, com última instância, sabendo dos riscos que eles iam correr, através de prisões e até deserção, eles resolveram enfrentar, porque estavam passando fome. Sem dúvida nenhuma, salário irrisório, salário vergonhoso. Eu vi uma entrevista de um bombeiro, guarda-vida, que, com 12 anos de corporação, estava ganhando 1.000 e pouco. Quer dizer, não é possível, não é possível. O pior salário dos bombeiros militares e da Polícia Militar no estado do Rio, logo no nosso estado. Vereador Nome Nassif. Senhor presidente, eu queria pedir autorização ao vereador Isaac Demani que eu pudesse subscrever também com ele esse voto de louvor. Porque os bombeiros, na verdade, eu acho, se o governador Sérgio Cabral tivesse um pouco de consideração com eles, ele daria esse reajuste. Porque aqui em Nova Friburgo, nós vimos a importância, a falta que faz os bombeiros e a dedicação que eles tiveram no momento mais difícil da nossa população. Eu tive conhecimento, vereador Renata Birrame, que quando da tragédia, muitos bombeiros que estavam de folga foram ao quartel, se prontificaram e ficaram direto salvando vidas nessa cidade. Eu acho que nós deveríamos fazer esse voto de louvor para os bombeiros que estão lá e fazer um voto de repúdio ao governador Sérgio Cabral, que não tem respeito nos funcionários públicos desse estado do Rio de Janeiro. É o governador que pior paga ao servidor público do estado. O pior salário dos professores, é o pior salário dos militares, é o pior salário de qualquer cidadão que esteja no poder público hoje, prestando serviço ao governo do estado do Rio de Janeiro. E é demagogo. As pensionistas, por exemplo, se falava que defenderia a terceira idade. Não reajustou nada as pensões das pensionistas desse estado do Rio de Janeiro. Fica só de falácias, só de mídia. Então, está de parabéns, vereador Isaac Demani. Eu acho que o governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, tem que se atentar e para majorar o salário dos bombeiros, que são salários miseráveis. É o pior salário do Brasil hoje, do bombeiro do Rio de Janeiro. É uma vergonha. E do estado mais rico da federação, Isso é vergonhoso. É isso que está aí. Então, essas são minhas palavras aqui, e eu deixo aqui um voto de repúdio ao governador Sérgio Cabral. Senhor presidente. Vereador Edson Flávio. Eu quero também me juntar ao vereador Isaac Demani e corroborar da fala do vereador Nome Nassif. O vereador Nome Nassif, que sugeriu a situação, nesse caso, trouxer aqui um voto de repúdio, eu quero dizer que voto com Vossa Excelência a favor do voto de repúdio com atitude, primeiro, a atitude desumana do governador para com os profissionais do Corpo Bombeiro. Tratou os profissionais do Corpo Bombeiro como bandidos. A grande realidade é essa. Em nenhum momento eles vêm parabenizar, ou vieram a Nova Friburgo, até mesmo na corporação, fazer uma grande solenidade de agradecimento a esses homens destemidos. E põe a polícia atrás dos bombeiros. Na cidade ontem, durante os desfiles, aconteceu uma grande manifestação, até fomos solicitados que fôssemos de camisa vermelha em solidariedade. Eu fui com uma camisa vermelha em solidariedade à luta do Corpo Bombeiro. E quero, vereador Isaac, parabenizar o governador Antônio Garotinho, o ex-governador Antônio Garotinho, nesse processo, a deputada Clarissa Garotinho, porque o deputado Garotinho concedeu asilo aos bombeiros. Teve que guardar os bombeiros em sua própria casa, como deputado federal, defendendo o estado do Rio de Janeiro, porque o governador mandou prender os homens do Corpo Bombeiro que estavam reivindicando o justo salário. Agora, o documento que Vossa Excelência faz é oportuno, quero parabenizá-lo por isso, e espero que, chegando às mãos do governador, ele possa ser sensibilizado, que eu acho um pouco provável. Eu acho que a sensibilização dele não vai vir através desse documento, vai vir através da pressão popular. Na verdade, a população do estado do Rio de Janeiro toda, não só os funcionários do Corpo Bombeiro, mas a população, o cidadão comum, deve de bombardear o governo do estado com e-mails, com cartas, com telefonemas, pedindo a eles que reconheçam o valor desses profissionais. Será conquistado pela pressão popular. A população do Rio de Janeiro precisa entrar nessa batalha em favor dos nossos bombeiros. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa e estamos juntos nessa batalha, vereador. Vereador Reinaldo Rodrigues. Senhor presidente, também gostaria de pedir permissão ao vereador Isaac Demani para que eu possa também subscrever esse voto e parabenizar as esposas dos soldados bombeiros que
fizeram um movimento ontem, esperando que o governador realmente possa se sensibilizar com isso e resolver essa situação. Como já disse aqui o vereador que me antecedeu, o vereador Nassif, no período, inclusive, da enchente, nós somos testemunha quanto esses valorosos soldados do Corpo de Bombeiros trabalharam, inclusive alguns perdendo, inclusive, a vida. Então, parabenizo o vereador Isaac Demani e peço para subscrever o voto. Senhor presidente. Pois não, vereador. Eu também gostaria de congratular o vereador Isaac Demani pela proposição, lembrando que o governo do Estado, no que diz respeito à questão do funcionalismo público, é um absurdo. Não se gasta 30% da folha dos recursos do governo do Estado, do orçamento com pessoal. Tendo uma possibilidade de chegar a 46%, e isso não faz. Os professores sentem na pele, os profissionais de educação, a polícia militar sente na pele, os agentes de saúde sentem na pele, os bombeiros agora se manifestam. Se, na verdade, todos os servidores do Estado se mobilizarem, vai parar o Estado. E deveria se parar. Porque é um desrespeito tal. Não foi à toa, senhor presidente, que quando eu estive em Brasília, eu representei no Ministério da Educação, bem como semana passada conversei diretamente com o senador Roberto Requião, presidente da Comissão de Educação do Senado Federal, também entrei em contato com a Câmara dos Deputados e enviei um ofício denunciando a situação dos profissionais de educação no Estado em virtude do plano de metas. O FIS, inclusive, deve ter algum tipo de ação em Brasília com relação ao plano de metas. Então, um absurdo em defesa dos professores e agora, logicamente, em defesa dos bombeiros. Então, a todos os servidores do Estado, nós devemos dar a devida atenção, o devido apoio e, logicamente, se indignar com o distrato. Nós estamos numa política de Estado mínimo, de desvalorização do trabalhador e do trabalhismo. É um absurdo não valorizar o trabalhador, sobretudo quem doa a vida, que é o bombeiro. Então, vereador Isaac Demani, fica aqui também, me subscreva a Vossa Excelência em relação a essa concessão de congratulação e moção que o faz com esses abnegados guerreiros do nosso Estado. Inclusive, senhores vereadores, ontem também eu estive assistindo ao desfile e pude observar o protesto que foi feito pelas esposas dos militares, bombeiros, e estão de parabéns, foi um movimento completamente ordeiro, organizado, lutando pelos seus direitos. É assim que a gente conquista o respeito do próximo, né? É dessa maneira de atuar que a gente conquista adesões e mais adesões, respeitando principalmente o direito de vida do próximo. Então, de parabéns aqui, eu tenho certeza de que esta Câmara engaja-se nessa campanha e tudo que for possível a nós, vereadores, aí nos juntarmos e tentarmos somar forças, né, no intuito de sensibilizar o governador. Eu acho difícil, porque o governador já se mostrou insensível em outras ocasiões. Na verdade, ele quer muitas outras coisas, menos governar esse Estado com competência, com seriedade e, acima de tudo, respeitando os trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro. É uma grande pena, grande oportunidade. Infelizmente, o Estado do Rio de Janeiro reelegeu uma figura que não tem o comprometimento, principalmente com as classes trabalhadoras do nosso Estado. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de me juntar ao posicionamento dos membros desta casa nesse sentido e dizer que, mais uma vez, o aspecto democrático é ressaltado, né? Manifestação pacífica, ordeira e com um objetivo claro, específico e mais do que justo. A questão dos bombeiros, da Polícia Militar, do funcionalismo público do Estado do Rio de Janeiro, quase que na sua totalidade, já de muitos anos, vem sofrendo um desgaste muito grande. E vamos torcer para que as autoridades responsáveis por essa situação possam ser sensibilizadas e mudar esse tipo de coisa que vem acontecendo com o funcionalismo do Estado do Rio de Janeiro. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Nós temos na nossa pauta o requerimento que foi de autoria do vereador Cláudio Damião com relação à instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu vou retirar da discussão, vereador, mas
Quero dizer que, já conversando com o procurador da casa, Vossa Excelência, na verdade, cumpriu todos os requisitos, né? E, segundo também o encaminhamento do procurador, é que, cumprido todos os requisitos, na verdade, nós partiremos para o segundo ato, que é a formalização da comissão. Então, daqui a pouco eu vou interromper a sessão e a gente faz uma reunião para que a gente possa fazer a composição dos membros que comporão a CPI requerida por Vossa Excelência. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Senhor presidente, existe uma cobrança muito grande na cidade com relação a qual é a situação hoje do doutor Heródoto Bento de Mello, se ele é prefeito licenciado, afastado, e qual é o posicionamento da Câmara nesse sentido. Nós votamos um requerimento de autoria do vereador Luciano. Parece que a Procuradoria já informou. É possível ser feita a leitura dessa resposta? Tem que saber que o vereador, se está com ele em posse. Pode ir. Há necessidade da leitura ou... Não, Vossa Excelência é que pode requerer ou não. Na verdade, a resposta encontra-se em poder do vereador. Não sei se está com ele no momento ou não. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. Recebi a resposta do requerimento do procurador da Câmara, doutor Guilherme Reis. Analisei com muita cautela e muito cuidado, senhor presidente. Tudo que foi exposto no requerimento, alguns vereadores solicitaram, como o vereador Naminacif, na última semana, a cópia do parecer, da resposta do requerimento. Como eu não tinha ainda, né, conhecimento do teor, eu não passei para o gabinete do vereador, mas a partir de amanhã estou disponibilizando para todos os gabinetes a cópia da resposta do doutor Guilherme. Não vejo problema nenhum que seja lido no expediente. Solicitar o vereador Isaac Demani, primeiro secretário, que faça a leitura para conhecimento de todos. Excelentíssimo senhor presidente de Nova Friburgo, digníssimo vereador Sérgio Xavier de Souza. Trata-se de solicitação de emissão de parecer sobre a questão relativa à possível licença do excelentíssimo senhor prefeito por motivo de saúde e sobre questionamento relativo à posse do excelentíssimo senhor vice-prefeito. Nos últimos dias foram veiculadas diversas informações relativas à ausência do excelentíssimo senhor prefeito municipal de nossa cidade por prazo superior a 15 dias. A ausência é essa decorrente de viagem ao exterior. Inicialmente, cumpre esclarecer que essa Câmara Municipal não deliberou sobre a viagem do chefe do Poder Executivo, eis que este não apresentou requerimento nesse sentido. A ofício do chefe do Poder Executivo encaminhando ao chefe do Poder Legislativo, informando da viagem sem conter, repita-se, qualquer requerimento. Ocorre que foi também noticiado ao chefe do Poder Legislativo que o excelentíssimo senhor prefeito municipal sofreu acidente quando de sua viagem ao exterior, anexando, para tanto, atestado médico subscrito por profissional na Suíça. Cumpre esclarecer que a referida comunicação foi apresentada pelo secretário-geral do município e o documento médico que anexou ao comunicado não está traduzido. Posteriormente, em data de 27 de setembro de 2010, o douto procurador-geral do município apresenta documentos juntando cópia das passagens do excelentíssimo senhor prefeito em uma tradução do documento médico, além de requerer licença médica ao chefe do Poder Executivo desde a data do acidente. E, não obstante tais fatos, não cabe a essa Procuradoria duvidar sobre a validade de documento que, no Brasil, equivaleria a um atestado médico. Assim, passemos a analisar a questão posta. A Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 107, na verdade, o vereador Luciano está acusando aqui que não é o documento ainda. Isso. Vai entrando em contato com a assessoria para poder verificar. Enquanto isso, daqui a pouco eu volto a esse assunto. Vamos avançar. Vamos... Esse não? Requerimento de informação. Pois não, vereador. Tá. Desculpa, não pensei. Vossa Excelência vai prosseguir. Vamos prosseguir. Tá bom. Senhor presidente, então, logo chegue aqui às mãos do vereador, eu vou solicitar ao secretário que faça a leitura. Requerimento de informações.
De autoria do vereador professor Pierre, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca do quadro de dengue em Nova Friburgo. Solicitar ao vereador Isaac Demani que faça a leitura do requerimento. Senhor presidente, requeiro, dentro das normas regimentais, pedido de informação em caráter de urgência com a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, solicitando informações acerca do quadro de dengue em Nova Friburgo, em especial o que segue. 1. Quantitativo de casos confirmados no município mensalmente durante o ano 2011. 2. Números de agentes de saúde no combate à dengue no município de Nova Friburgo. 3. Vencimento base pago aos agentes de saúde. 4. É pago adicional de insalubridade aos referidos agentes? Se for, qual porcentagem é paga em cima do salário base? 5. Há previsão de convocação de mais agentes de saúde dos concursos de 2007 e 1999? 6. Quais as providências estão sendo tomadas para agir na prevenção? 7. Há estrutura para atendimento à população no caso de epidemia? 8. Quanto tempo, em média, tem levado para os laboratórios da Unidade de Pronto Atendimento UPA e do Hospital Municipal Raul Sertã concluir os exames de sorologia para o diagnóstico de dengue? 9. Quais foram os investimentos feitos pelo Executivo Municipal nas áreas de prevenção e tratamento da dengue nos anos 2009, 2010 e 2011? 10. Quais as perspectivas de investimento para o ano 2012 na área supracitada? Assina vereador professor Pierre, senhor presidente. Após a leitura, em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, esse requerimento vai tocar no trocadilho da questão da saúde, porque é um trocadilho mesmo, porque a nossa saúde está doente, está ferida. A questão da dengue ilustra isso. Eu já tive a oportunidade de tanto ir à Unidade de Pronto Atendimento UPA, mas principalmente ao Hospital Municipal Raul Sertã, e testemunhei pessoas que chegaram lá 3 horas da tarde para fazer o exame. Só foram conseguir o exame depois de meia-noite. E sabe por que conseguiu? Porque a gente chegou lá fiscalizando. Um verdadeiro descaso na saúde de Nova Friburgo. Ela está em total doença. E eu não vou admitir que está em normalidade. O discurso da normalidade é uma normalidade louca, então, absurda, para criar exatamente mais um paradoxo. E o paradoxo também se dá no tratamento com os agentes. O município recebe recurso do governo federal para o trato de endemias. São várias endemias. Quanto está sendo efetivamente repassado para esses agentes? Tudo leva a crer que eles estão recebendo menos do que o piso nacional, pelo que eu estava pesquisando. E por quê? Existe o repasse. Esse repasse integralmente chega ao bolso de quem trabalha no combate à endemia. Sai de uma parte. Já vou ceder, vereador. Então, os casos de dengue em Nova Friburgo, tudo bem que agora o tempo esfriou, a situação acaba melhorando no trato de respeito à diminuição dos casos de dengue. Agora, houve, com certeza, para mais de 300, 400 casos confirmados. Eu quero o número exato. 324. E o que é impressionante, vereadores, eu estive na UPA com pacientes para pegar exame diário, praticamente, das plaquetas. Ficaram lá 5, 6, 7, 8 horas para serem atendidos. E está tudo na normalidade, diz a secretária de Saúde. Então não dá para engolir esse papo, e é de se indignar, porque eu já não aguento mais ouvir tanta reclamação do povo com justiça da saúde de Nova Friburgo. E essa questão da dengue é, no mínimo, suspeito descaso. Como se demorou para a ação? Mas a quantidade de agentes é suficiente?
Esse é o grande questionamento. Agora, os exames não saíram no prazo. Eu quero saber o prazo oficial. É para ficar aqui um tempo discursando isso, porque está demais, senhor presidente, a questão da saúde 2 minutos, está né? caótica em Nova Friburgo. E eu tenho que ser veemente. Em nome do povo de Nova Friburgo, ontem eu ouvi uma indignação, faltou água no hospital. Teve gente que foi embora para casa liberado porque não tinha água. E está tudo na normalidade. Eu vou ceder uma parte do vereador Renato Abirrame, em seguida o vereador Edson Flávio, em nome da CIF que solicitaram. Rapidamente, vereador, realmente é pornográfica a situação da dengue, porque Nova Friburgo é uma cidade cuja temperatura não favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Mas nós tivemos mais de 300 casos. E eu constatei em loco, lá em Conselheiro Paulino, que as medidas não foram tomadas, porque os moradores reclamaram, alguns foram internados e a vigilância sanitária não apareceu lá nas casas que foram abandonadas com acúmulo de água limpa onde prolifera o mosquito. Realmente, nunca podia se imaginar que Friburgo tivesse 300 casos de dengue. É uma vergonha, isso prova a incompetência total da Secretaria de Saúde. Obrigado, vereador. Vereador Edson Flávio. Vereador, esse requerimento de informação de Vossa Excelência é muito importante, porque a própria coordenadora afirmou no jornal A Voz da Serra de hoje que foram 324 casos confirmados, 228 suspeitos. E o município tratou isso de uma forma simplória. 324 casos. Era para haver uma grande mobilização. Inclusive, nós temos até, eu creio que Vossa Excelência pensa da mesma forma que eu, parabenizar os agentes, porque com falta de estrutura do jeito que tiveram, Com trabalharam certeza. de uma forma assim tremenda, mas 324 casos. Tudo bem que aconteceu a tragédia, mas só que não foi apresentado nenhum plano. Um plano para atender, para que evitasse também esse grande número e toda a estrutura. Essa casa aqui, através do vereador Marcos Medeiros, por exemplo, teve vários requerimentos aqui de atendimento às comunidades. E isso não aconteceu a contento. Por isso o número de casos. E também a demora no atendimento das pessoas que tinham suspeita de estar com o vírus. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pedido de informação. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que saber o que está acontecendo, fazendo com isso, criando diagnósticos. O vereador Nami Nassif, já para... Senhor presidente, vereador Pierre, eu também fiquei muito preocupado com relação à dengue. Só que a dengue, nós temos que fazer uma análise fria em relação à dengue em nossa cidade. Eu tenho informações que muitas pessoas adquiriram dengue fora de Nova Friburgo. Aí depois, em viagem, retornar a Nova Friburgo e aqui foi detectado e constatou realmente a doença da dengue. E a população também tem que contribuir, porque nós não podemos também jogar só culpa no poder público. A gente vai em outros municípios aqui, por exemplo, Cantagalo, tem epidemia lá de dengue lá, Cantagalo. Aí depois a população agora começou a se mobilizar em deixar águas vazias dentro de casa, porque isso é um controle que não se tem. Os carros fumacês, por exemplo, são enviados pelo governo federal, pela Fundação Nacional de Saúde. Agora, nós temos que detectar se, na verdade, as pessoas contraíram a dengue aqui foram em Nova Friburgo, ou foram em cidades vizinhas, ou outros municípios que foram passear também. Porque se ela tivesse detectado já todos os casos de Nova Friburgo, era para estar dentro daquela escala de epidemia, como está Cordeiro, como está Cantagalo, como está outros municípios, Niterói, uma parte de Pendotiba, Fonseca ali está com epidemia. É isso que nós temos que saber essa informação. Então, é muito boa essas informações. Deveríamos até editar essa informação de Vossa Excelência para que nos informasse se esses casos de dengue foram contraídos em nossa cidade. Essa é importante também deixar claro bem aqui. Obrigado, vereador. Então, concluído, senhor presidente. Sendo justo aqui, que lógico, eu penso que a vigilância sanitária ela não tem devido apoio. A coordenadoria não deve ter o devido apoio, com certeza, da fundação. A indignação maior é com o atendimento no hospital. Por que o povo não foi atendido direito? Esse é o grande porém. Agora, certamente, vereador Nami, alguns casos realmente vieram de fora. Agora, o problema todo é a preparação do município para receber isso, se isso é coisa normal. Minoria. Esse é que é o porém. Então, senhor presidente, encerro aqui indignado com o investimento, lembrando que Nova Friburgo recebeu uma cota extra do Ministério da Saúde para investimento na questão da saúde. E deixar isso acontecer, não dá. Então, aqui a indignação é com a Fundação,
não com a coordenadoria tanto de vigilância, que eu sei que lá tem gente guerreira, principalmente os funcionários, mas é questão de infraestrutura para eles. Que infraestrutura é essa, que condição de trabalho esses agentes têm, sobretudo na questão mesmo do seu trato de insalubridade e outras coisas mais, que eles mexem com doenças virais e outras mais perigosas e não têm devido apoio e suporte, até mesmo em termos salariais. Eu concluo, senhor presidente. Após a discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Voto nominal requerido pelo vereador Marcos Medeiros. Vou iniciar por Vossa Excelência, vereador. Contra ou a favor? Favoravelmente, com declaração de voto. Rapidamente, por favor. Faço hoje cerca de 60 indicações que serão apreciadas no plenário para serem aprovadas, onde 60 locais da cidade de Nova Friburgo com possíveis focos do mosquito transmissor. E essa questão do não atendimento no Hospital Raul Sertão, eu próprio sofri isso lá, liguei para a secretária 10 vezes, ela não atendeu. Aí o médico que eu bati de frente, só um minutinho, presidente, que é importante. O que eu bati de frente... Vossa Excelência só está justificando o voto. Isso, mas com relação à questão da dengue. Por favor, vereador, rapidamente. Eu liguei para ela 10 vezes, ela não atendeu. O médico que eu discuti para que atendesse o cidadão que precisava, ele falou, se eu ligar, ela atende. Ele pegou o telefone, tirou do gancho do hospital, ela atendeu. Então, fica demonstrada a má-fé com relação à administração pública do hospital. Vereador professor Pierre. Favorável. Vereador Cláudio Damião. Com declaração favorável. Dizer, vereador, que também já requeri informações, porque o governo federal repassa verbas que seriam destinadas à melhoria salarial dos agentes comunitários e dos que trabalham com a saúde, e, no entanto, esses valores, pelo que a gente percebe pela reclamação dos funcionários, não são repassados. Portanto, favorável ao requerimento. Vereador Renato Birramer. Favorável com pequena declaração. Até o ano passado, a maioria dos casos, vereador Nami, eram de fora. Agora, a maioria dos casos foi contraída aqui em Nova Friburgo. Vereador Reinaldo Rodrigues. Vereador Luciano Faria. A favor. Vereador Isaac Demani. Favorável, senhor presidente. Vereador Edson Flávio. Favorável, senhor presidente. Vereador Nami Nassif. Favorável, senhor presidente. Vereador Jorge Carvalho. A favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Edson Flávio, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca do auxílio novo lar e aluguel social. Senhor presidente, sirvo presente para solicitar ao Executivo requerimento de informações. Quantos auxílios novo lar foram pagos para famílias vítimas da catástrofe em 11 de janeiro de 2011 e quais os motivos levaram o município a não pagar o aluguel social de R$ 500 aprovados pela Câmara de Vereadores? Em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, na verdade, esse assunto é recorrente nessa casa. Todos os dias, as pessoas estão em romaria, a Secretaria de Assistência Social, chorando. Eu vou ser bem claro, chorando na secretaria, chorando nas ruas dessa cidade, porque esta Casa Legislativa aprovou o aluguel social de R$ 500, esta Casa Legislativa aprovou o auxílio novo lar de R$ 2.000 e a população não recebeu até agora. Existem 1.700 pessoas, mais ou menos, que não receberam o aluguel social. Existem as pessoas que estão recebendo pelo governo do Estado. Algumas pessoas ingressaram com uma ação na Defensoria Pública, buscaram o auxílio da Defensoria Pública, que tem sido um fato vergonhoso para o nosso município até, porque a mídia do país inteiro noticia isso. E, mesmo assim, a Prefeitura recorreu, ganhou no TJ no Rio, o direito de não pagar, dizendo que não tem dinheiro. E agora as pessoas estão sendo chamadas a um recadastramento porque há suspeitas de fraudes no recebimento do aluguel social. 3 ou 4 suspeitas. Por causa de 3 ou 4 suspeitas encontradas talvez pelo Ministério Público, quase mais de 1.000 pessoas estão vivendo numa situação quase de miséria no município. Quase de miséria, se não for dizer miséria, porque não consegue acessar. São quase 5 meses da tragédia. As pessoas que tinham o fundo de garantia que receberam já acabou. As pessoas que tinham alguma graninha no bolso para pagar o aluguel enquanto não chegasse o aluguel social já acabou. Algumas dessas pessoas perderam, tipo no meu gabinete semana passada, um senhor que o dinheiro, a economia da esposa acabou e ele perdeu o emprego porque a empresa que ele trabalhava, a Avalanche derrubou. Eles estão quase pedindo as coisas na cidade.
quase tendo que ir de casa em casa. Não vão porque a igreja a qual eles fazem parte tem suprido as suas necessidades. E agora, para piorar a situação, a Secretaria da Assistência Social vem a público dizer que em 30 dias acaba todo o mantimento da cidade. Não tem mais produtos no depósito para atender a população. Então, senhor presidente, o questionamento aqui é objetivo. É claro que 2 minutos, vereador. O problema é sério. Eu vou conceder uma parte ao vereador, professor Pierre, depois, se der tempo, eu continuo. Por favor, vereador. Também. Ontem, inclusive, o povo na rua corria até nós sobre essa situação. Quando da presença aqui da CPI da Alerj, nós fizemos o levantamento, até dia 28 de fevereiro, tinha na conta do SOS R$3.200.000. Já está na hora de um novo requerimento que eu vou fazer, pedindo até hoje quanto é que entrou na conta do SOS, que deve ter entrado com certeza mais dinheiro, e entrou. E dizia que não tinha dinheiro. Estava, inclusive, aqui a digníssima defensora pública, a doutora Maria Fernanda, que está batendo um recorde de processo, a Defensoria de Nova Friburgo. Nunca tanto processo na história da Defensoria como agora. E não tem dinheiro? Isso está me lembrando uma crônica de Lima Barreto, de 1920. Nova Friburgo é uma cidade rica, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro para aqueles que não têm oportunidade, vereador Edson. E de uma lei que foi aprovada nessa casa, mas que o executivo mesmo que enviou não cumpre. Dinheiro tem. Agora, como é que está gerindo esse dinheiro para quem de fato precisa? E quantas são as pessoas que precisam e não estão recebendo benefício? Ao passo que tem aquelas que não precisam e estão recebendo. Um absurdo. Então é um chega, é um basta, e essa voz que Vossa Excelência ecoa, que eu também faço ecoar, e alguns outros vereadores, é a voz do povo, indignado nessa situação de miséria, de verdadeiros retirantes numa romaria da decepção. Obrigado, vereador. Vereador Claudio pediu primeiro, depois Vossa Excelência. Desculpa, vereador. É preocupante nós vermos que Nova Friburgo passou por uma situação tão trágica, com mais de 500 pessoas mortas, e a gente ainda não conseguiu organizar o aluguel social. Isso é muito triste, porque eu fico pensando como essas pessoas que estão nos abrigos vão reconstruir suas vidas. Elas dependem do apoio do município, não tem outro jeito. A nossa parte nós fizemos, era aprovar. Né? Sabemos das dificuldades, aprovamos, não teve nenhum obstáculo da Câmara Municipal de aprovar o auxílio Novo Lar, de até R$2.000 para a compra dos utensílios domésticos e do aluguel social. Nós fizemos a nossa parte. E temos visitado os abrigos, Vossa Excelência tem feito isso constantemente também, e temos visto que tem uma falha no pagamento. Se essas pessoas não receberem aluguel social, elas não vão sair do abrigo. E até quanto tempo elas vão permanecer lá com as suas vidas suspensas? Porque elas têm dificuldade de ir e vir para o trabalho, de cuidar dos filhos, uma série de outros problemas. Então, a iniciativa de fazer o requerimento é perfeita. Conclua, por favor, vereador Edson. Senhor vereador nominal, sim, muito rápido, vereador. Por favor, votação professor. nominal. Senhor presidente, então, concluindo, eu reforço a questão do auxílio Novo Lar, que é para as pessoas comprarem benefícios, comprar uma geladeirazinha, talvez comprar um liquidificador, comprar essas coisas para reiniciar a sua vida, nem que seja na casa do parente, nem que seja na casa do amigo. Porque não tem só as pessoas que estão no abrigo, não. Tem as pessoas que estão na casa de familiares e amigos, que no primeiro tempo, eles talvez não tenham sido pesados financeiramente, essas famílias. Mas agora a coisa começa a pesar, porque não se trata de uma pessoa. Às vezes uma família com 3, 4, 5 filhos, etc. A alimentação, a dignidade dessas pessoas está sendo ferida. E está sendo protelado a coisa. A coisa está sendo protelada agora, deram notícia que talvez vai vir mês que vem. Poxa, mês que vem, para quem tem fome hoje, para quem tem necessidade hoje, é muito tempo. A grande realidade é essa. Não é, senhor presidente, não se trata de uma oposição qualquer ao governo, não se trata disso. Se trata de um direito dessas pessoas que não está sendo atendido. Se o governo municipal tem que pressionar o governador do estado, tem que pressionar o secretário Rodrigo Neves, que é o secretário de Assistência Social, o governo municipal tem que partir para cima do estado, então. Tem que partir. Porque não cabe a nós liberarmos esse recurso. Nós aprovamos aqui, estamos investigando, estamos fazendo nosso papel. Agora, a do governo municipal, nem que o governo municipal tenha que fazer uma greve. O prefeito faz uma greve. O prefeito fecha a porta da prefeitura. Fecha a porta da prefeitura em favor destas pessoas que estão passando necessidade extrema.
É extrema, não é, senhor presidente? Eu concluo Conclua, falando, por favor. não é qualquer necessidade. E essa casa aqui, eu quero dizer outra coisa. Essa casa aqui deveria de estar toda sensibilizada e deveria até mesmo fazer um protesto. Todos os vereadores, porque são mais de 1.700 pessoas que estão passando fome nessa cidade porque não receberam aluguel social. Não que elas queiram o aluguel social, senhor presidente. Não que elas queiram, não que elas precisassem se não fosse a tragédia. Porque se não fosse a tragédia, comendo bem, Por favor, comendo mal, vereador. morando no barraco, que seja, elas estariam tocando a sua vida. Mas só que veio essa situação sobre o município. E esta casa precisa ser solidária, é somente isso. Concluo, senhor presidente, pedindo perdão aí pelo excesso de tempo, porque eu creio que o fato é muito grave. Ele é extremamente grave. Voto nominal requerido pelo vereador Nami Nassif. Vossa Excelência, vereador, por favor. Senhor presidente, eu voto favorável ao requerimento e com uma pequena justificativa. Rapidamente, por favor. Eu acho que essa questão é muito complexa, porque nós passamos aqui no momento da tragédia, a mídia estava aqui no Nova Friburgo, repito, o governador do estado estava aqui no Nova Friburgo também, prometeu mundos e fundos, e ao final, nós aprovamos uma lei aqui contando com o aluguel social, essa verba não veio total para o Nova Friburgo. E eu desafio também que nesta casa aqui, se não há algum vereador nesta casa aqui que não já recebeu denúncia de pessoas falando que pessoas estão recebendo indevidamente esse aluguel social. Tem que haver também a consciência social nesse momento. Eu acho que nós tínhamos que fazer assim, um movimento com a população de Nova Friburgo, esta casa, lá no Palácio Guanabara, lá junto com o governador, para fazer que ele mande o dinheiro que ele prometeu aqui em Nova Friburgo. Porque quando a mídia saiu de Nova Friburgo, o governador deu as costas também. É só isso, senhor presidente. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente. Vereador professor Pierre. Favorável e que isso seja para já. Para já. Vereador Cláudio Damião. Favorável. Vereador Renata Birramer. Favorável com declaração. Pois não, O vereador. governo deveria investigar melhor a Secretaria de Ação Social, porque ele ia ver as razões do descalabro. Vereador Luciano Faria. Favorável com declaração, senhor presidente. Rapidamente, por favor. Favorável, senhor presidente, porque eu acho que um dos maiores problemas pós-tragédia é o aluguel social. A gente vem recebendo essa grande demanda no dia a dia e eu acho que, pelo que o doutor Renato falou, acho que tem muita coerência, porque nós aprovamos em cima de uma informação. E não é possível que o Poder Executivo não tinha informação que a fonte de recurso seria um só. Então, a Prefeitura fez um cadastro, o Governo do Estado fez um cadastro, mas a fonte do recurso era um só. E hoje fica essa demanda aí. O vereador Nami Nassif também foi muito feliz. Nós temos informações que esposa e o marido recebem um aluguel social. Eu vi uma pessoa fazendo uma declaração do Rui Sanglar, na última sexta-feira no Xadrez, recebendo o kit do Governo do Estado. A casa dela não foi afetada. Pessoas que estavam lá, que não estão sendo contempladas, estavam revoltadas com a situação. Então, o prefeito Demerval não tem medido esforços para reconstruir nossa cidade, tem feito o trabalho com seriedade, mas a Secretaria de Assistência Social, que é a culpada, deveria pagar pelo prejuízo dos moradores que estão precisando do aluguel social. E o prefeito Demerval, que tem tomado atitudes muito simpáticas à população, deveria tomar essa, que é exonerar o secretário de Assistência Social, que é dali que está vendo a culpa. Vereador Isaac Demani. Senhor presidente, favoravelmente. Infelizmente, é uma situação que é fato na nossa cidade, reclamações com relação ao aluguel social, ao auxílio novo lar, a essas denúncias que o vereador Luciano acabou de se referir também. Recebi denúncias nesse sentido, que pessoas que não perderam seus móveis, mas estavam inscritos para receber porque estavam inscritos no Bolsa Família. Então, já que é uma reclamação recorrente, nós temos que apurar e estar do lado da nossa população nesse momento. Favorável, senhor presidente. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável, senhor presidente, parabenizando o vereador Edson Flávio pelo requerimento. E isso, na verdade, quase todos os dias nós recebemos esse tipo de reclamação, que é um absurdo. O vereador Luciano tem toda a razão. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, favorável com a pequena declaração de voto. São duas situações a serem analisadas. A primeira é interna. Foram precisas precisamente 4 sessões, 4 votações para se aprovar o aluguel social nessa casa. Então não foi uma coisa pacífica aqui. Foram 4 tentativas para na 4ª ser aprovado. Então, que fique claro isso. E segundo, o que é o aluguel social e quem tem direito? Porque quem já pagava aluguel antes da tragédia, a casa que ele morava foi afetada. E o que não pagava aluguel, a casa que ele morava foi afetada. Os dois têm direito? É claro isso?
Alguém tem a certeza disso? Então, a questão do aluguel social é complexa, não é tão simples. Naturalmente, nós queremos que todos tenham direito, todos que perderam suas residências, sejam eles inquilinos ou proprietários, tenham direito. Mas o que diz a legislação? O que era proprietário tem mais direito do que já era inquilino, que já pagava aluguel antes? Então, tem esse problema. Então, senhor presidente, eu voto a favor, mas quero deixar essas duas situações aqui colocadas na mesa. Até o aluguel compartilhado foi rejeitado por essa casa. Em primeira, em segunda e em terceira tentativa. Só na quarta é que foi aprovado. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, com uma breve declaração de voto. Hoje, conversando com o presidente de uma instituição alemã de país vítima de catástrofe, já teve no Kosovo, no Sri Lanka, teve agora há pouco no Haiti, e a fala dele é o seguinte: pela experiência, todos esses países que foram vítimas de grandes catástrofes, passados 5, 6 meses, a população foi esquecida, principalmente as pessoas mais pobres. As pessoas mais pobres nesse país continuam da mesma ou quase a mesma forma de abandono social que estavam. E essa corda agora, ela vai estourar para os mais pobres, sim, porque aquele que é mais rico nesta cidade, até aquele que não precisava de empréstimo do BNDES, conseguiu. Tinha gente que estava bem aí na cidade, aproveitou a situação, pegou lá o benefício do BNDES, vou concluir, pegou lá o benefício do BNDES, arrumou a sua empresa, a sua vida. Agora, o cidadão pobre dessa cidade, ele não tem acesso a essas informações. O cidadão que tem uma maquininha de costura lá, que fazia bico dentro de casa, que fazia facção, não tem condições de se recompor. Se nós nessa casa não gritarmos por ele, ninguém vai gritar, não. É papel desta casa gritar por essas pessoas. E isso nós todos não podemos deixar de fazer. Meu voto é favorável, senhor presidente, com essa refalsa. A discussão em votação, os vereadores que aprovam... Aliás, já foi aprovado por unanimidade, desculpa. Pois não, vereador. Senhor presidente, dizem, né, que ex-esposa e assessor também derrubam o político. E o meu assessor, Michael Moraes, queria me derrubar aqui, mandando o parecer, senhor presidente, que foi o primeiro parecer da Procuradoria, né, em 27 de setembro de 2010.